De estar na vida pública e no debate público, eu devo muito ao governador Ratinho, à família do governador, porque comecei a minha exposição das ideias, das coisas que eu defendia no Grupo Massa, na Rede Massa. Entrei lá como estagiário, ouvindo o rádio da polícia de madrugada para orientar os repórteres e até chegar a ter o meu espaço, ter um microfone confiado. E consegui, numa época em que o ambiente era muito hostil, era muito pior do que hoje, porque hoje a direita brasileira, ela existe, ela tem partido, ela tem militância, ela tem o presidente da República. Mas na época que me confiaram o microfone com toda a liberdade para eu falar o que eu pensava e apontar o que estava errado nesse país, o PT governava o Brasil e o Lula tinha mais de 90% de exposição e aprovação. Eu estou falando lá do final de 2010. Quem aqui fizer o exercício de memória vai lembrar. E esse era um terreno muito duro. E aí eu vejo o movimento em direita Brasil, em direita Paraná, e eu lembro que o meu slogan na eleição, direita Paraná, desculpa, o meu slogan na eleição de 2014 era em direita Brasil. Em 2014, quem se falava em direita nessa época? Quase ninguém. E eu sei o preço que eu paguei, o preço que eu pagava e o quanto vocês também pagaram o preço por me manter em condições de exercer a minha liberdade de expressão. Portanto, governador, além de todas as suas realizações como governador do estado, o homem que trouxe a paz no ambiente de negócios do Paraná, o Paraná hoje está praticamente em pleno emprego. Eu vi com meus próprios olhos, participei de um fórum de empregabilidade em Toledo, onde as empresas discutiam como arrumar gente para contratar, que tem a vaga e não tem o emprego. E isso vem muito da sua liderança. Governador que implementou mais de 200 escolas cívicos militares no Paraná, trazendo disciplina, moral e cívica para as nossas crianças, o mais amplo programa de todo o Brasil. Então é com muita honra que recebi a sua declaração de apoio no último final de semana, e ali me passou um filme na cabeça, quando a gente, lá debaixo do pé de maracujá do seu sogro, na casa lá do Cajuru, você falava, eu vou ser governador de estado. E eu não tinha a menor ideia do que eu seria, mas eu acreditava que ele seria, e ele hoje é governador, e o governador mais bem avaliado do Brasil. E que escolheu o lado certo da luta, escolheu a trincheira certa da guerra, escolheu o lado certo da história, que é estar com o presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente que tem enfrentado um desgaste, que tem enfrentado um aparato midiático que nenhum outro líder na história da humanidade enfrentou. Existiram líderes mais protagonistas do mundo ao longo da história, mas não havia toda a mídia, a pluralidade das conexões que existem hoje. E daqueles que chegaram tão perto, nenhum enfrentou uma união de todos esses meios tão forte contra o presidente Bolsonaro. Onde quando você abre páginas de jornais ou liga a televisão, parece que é impossível o governo acertar. Toda notícia positiva vem no mínimo com um mas. Inclusive, inauguraram um novo verbo, o despiora. Porque a mentalidade esquerdista não pode permitir que um governo conservador, um governo de direita, seja bem sucedido. Não pode permitir que as pessoas experimentem o sentimento de liberdade. Não pode permitir que as pessoas experimentem o sentimento de autonomia, viver com as suas próprias pernas, empreender, crescer na vida, ter respeito, educar os seus próprios filhos conforme os seus valores, que no nosso caso são os valores cristãos, os valores fundantes deste país. A quem não gosta, meu lamento.
Mas no ambiente cristão, você tem a liberdade, inclusive, para não gostar. Então, se não gosta, respeite. É nesse ambiente que você tem liberdade para repudiar, para criticar. Em outro, não. Vai fazer isso no Oriente Médio. Vai fazer. Não é possível. Então, é sempre uma organização, uma má vontade, toda uma vontade de isolamento internacional, mas o presidente tem resistido. E nós temos os meios para chegar na informação correta e a obrigação de difundir e não permitir que a esquerda vermelha volte ao poder neste país. É a nossa liberdade que está em jogo. E não há bem maior para o homem do que a sua liberdade. De que vale um homem preso? Um homem que não pode falar o que pensa? É sobre isso que está em jogo. E aqueles que acham que isso é uma coisa abstrata, que está longe de acontecer, olha, nós já temos violações ocorrendo aos montes. A Constituição Federal está sendo violada a todo instante. E você que não se sente ameaçado, eu vou te dar uma má notícia. Você sabe por que você não corre risco? Porque não te enxergaram ainda. Porque no dia que te enxergarem, você vai pagar esse preço também. Por isso não há escolha. Nós temos que trabalhar junto com o nosso governador, com o nosso presidente, com as nossas famílias.